a imagem, tá bom? Inclusive, as candidatas acho que receberam um Google Forms também, né? Já concordaram com isso, mas é só para deixar claro aí mais uma vez para todo mundo. Dito isso, né, eu queria agradecer aí mais uma vez a presença de todas vocês, né, as candidatas que estão aí nessa reta final, né, da campanha. Como eu disse, imagino que deve estar uma correria louca, e a gente fica feliz, assim, de vocês terem separado esse tempinho aí para conversar um pouquinho conosco e com os eleitores também, eleitoras, que alguns já estão aqui nessa reunião, outros vão assistir depois, né, no nosso canal do YouTube. Então, acho que a maioria já conhece, mas o Grupo Mulheres do Brasil hoje conta já com 110 mil mulheres. Eu olhei hoje só para ter certeza que sempre aumenta, mais especificamente 110 mil e 108 mulheres, né, do Brasil e do exterior, porque tem brasileiras que moram fora do Brasil, que fazem parte, né, do nosso grupo, e nós estamos reunidas com o propósito de engajar a sociedade civil na conquista, né, de melhorias para o país e transformar o Brasil através do protagonismo feminino. Nós somos um grupo suprapartidário. Alguém falou alguma coisa? Não, né? Então, nós somos um grupo suprapartidário, heterogêneo, e abraçamos todas as classes sociais, cores, credos, porque a gente acredita que é na diversidade que se constrói um país mais justo, mais equânime, né? Então, a gente atua em parceria com diferentes esferas de poder para fomentar a adoção de políticas afirmativas e eliminar as desigualdades de gênero, de raça e de condição social. E as nossas causas são políticas, porque a gente trata de questões de políticas públicas, como saúde, educação, igualdade racial, combate à violência contra as mulheres e meninas, sustentabilidade, empregabilidade, empreendedorismo, dentre outras. E nesse ano, né, de 2022, a gente lançou essa campanha, Pula para 50, por mais mulheres na política, que é um movimento que busca a igualdade na representação política entre homens e mulheres, né? Então, nesse objetivo, o grupo se reuniu com outras 29 ONGs, né, na autoria de um projeto de lei. Esse projeto ainda está em fase de coletas de assinaturas, e a proposta é ter 50% dos cargos eletivos, né, ocupados por mulheres, sendo 25% delas mulheres negras. E, além desse projeto, a gente está buscando dar visibilidade para candidaturas femininas, por meio da Carta Compromisso e de evento com candidatos, como esse que a gente está realizando aqui, que estão acontecendo em vários lugares. Sobre a Carta Compromisso, né, acho que muitos já sabem também, o grupo redigiu uma carta para que todas as candidatas, de forma voluntária, assinem e se comprometam com as causas e pautas prioritárias do Grupo Mulheres do Brasil, e essa carta se encontra no site, né, que é www.grupomulheresdobrasil.org.br, para assinatura digital. E todas as mulheres que assinaram e assinarem, né, vão aparecer no nosso site, onde é possível fazer uma busca de candidatas por estado, por cargo, por partido, né? E nós estamos divulgando o site como um local de referência para saber quais mulheres estão comprometidas, né, com essas causas que são prioritárias para o Grupo Mulheres do Brasil. E, além disso, a gente também está procurando sensibilizar, né, as pessoas em geral a votarem em mulheres e quebrarem os tabus nessas escolhas, né? Acho que nós sabemos que é muito importante ter mais mulheres na política, né, por uma questão de representatividade, por fortalecimento da própria democracia, né? Nós somos mais de 50% da população e temos, em média, apenas 15% das mulheres entre todos os grupos de pessoas eleitas no país. Então, a gente não está devidamente representada no sistema político vigente, e isso vai gerar, né, consequências que vão se refletir não só na idealização, construção e execução de políticas públicas que considerem as questões de ser mulher, como combate à violência, igualdade de direitos, equiparação salarial, desconstrução do machismo também na política partidária, mas também um debate adequado em torno de questões fundamentais como saúde, educação e segurança pública. Então, esse foi para a gente iniciar, né? E quem vai mediar o nosso debate é a Jerusa. Eu esqueci de nos apresentar, mas meu nome é Jaqueline. Eu, a Jerusa e a Kelly, compomos o colegiado
do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Uberlândia, né, que está fazendo aí esse encontro nosso, né, essa prosa. E eu vou passar a palavra para a Jerusa agora, que vai mediar esse encontro nosso. Obrigada, gente. Boa noite para todas, todos e todes. Para nós é uma honra poder promover esse momento num cenário tão desafiador, onde nós encontramos diversos atravessamentos para falar de política, e aí uma política voltada para a sociedade, e não uma política ideológica ou política partidária, e nós entendemos que esse é um momento que nós podemos promover um encontro e uma prosa de despoliticagem. Por que de despoliticagem? Porque entendo que vamos fazer politicagem. Politicagem em que sentido? De vocês poderem apresentar suas propostas, além de apresentar suas propostas, para que as pessoas possam conhecer todas nós e todas vocês. Como já é do conhecimento das candidatas que estão aqui, e eu já inicio agradecendo também, que sabemos, como estávamos falando antes de iniciarmos, o quanto que essa semana é desafiadora, o quanto que essa semana é corrida, o quanto que o recurso para a mulher na política ainda é baixo, né? A mulher acaba sendo um puxa recurso, mas não recebe o recurso para fazer campanhas. Então, são enfrentamentos que vão nos atravessando e que a mulher, mais uma vez, vai lidando e vai superando, vamos dizer assim, rompendo essas barreiras. Então, agradecemos, eu, em nome do Núcleo Uberlândia e do Grupo Mulheres do Brasil, de todas as mulheres que participam conosco, que a Letícia também está aqui representando, faz parte do nosso núcleo, e para quem mais desejar fazer parte, dou boas-vindas e boa noite para vocês. Quero dizer para vocês, e vou repassar algumas regrinhas, que é do nosso encontro. Foi compartilhado com as candidatas, mas eu entendo que a grande maioria das pessoas que estão aqui não conheceram ou não estavam lá, para poder saber como vai funcionar essa nossa prosa. E o desejo é que seja mesmo uma prosa, que nós possamos não estabelecer um confronto. A gente quer um encontro onde mulheres e homens também se unem para poder fazer parte desse momento político que estamos, que é extremamente desafiador. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, pode perguntar. Eu vou repassar aqui os critérios e como vai acontecer, e aí nós damos continuidade. Então, como que vai funcionar? Através de perguntas reflexivas, e essas perguntas reflexivas, mas também expositivas, foram colhidas de pessoas da comunidade, então não fomos nós que elaboramos, mas de todos os temas que nós colocamos para vocês. Quais são as funções e o papel de uma deputada federal e estadual? E, por incrível que pareça, foi uma das perguntas que mais apareceu. A maioria não sabe o que faz, como se articula, e esse é o momento para vocês poderem esclarecer e nos deixarmos orientadas. Falar de saúde, e aí temos pergunta, nada absurdo ou nada que nós entendemos que ninguém pergunte, mas veio da comunidade para vocês, da sociedade para vocês. Educação, e aí muita gente usa esse termo, mas não podemos tratar como igual o que não é igual. Então, equidade racial e combate à violência com mulheres e meninas, sustentabilidade, empregabilidade, empreendedorismo e habitação. O tempo, nós estaremos aqui, agora não mais por 2 horas, mas o tempo todo do nosso encontro, da nossa prosa, 2 horas, 5 minutos para abertura, que foi o tempo que a Jaque fez. Nós estamos aqui nesse tempo de 19h20, porque aguardamos um pouco para começar. Uma breve apresentação, que após eu explicar, cada candidata vai poder fazer a sua apresentação. Os 5 minutos é esse tempo que nós estamos usando. 1 minuto para apresentação pessoal. Cada candidata vai ter 1 minuto para se apresentar nesse momento. A sua apresentação pessoal, vocês como mulheres, como que vocês chegam até aqui. 1 minuto para que vocês possam apresentar a proposta central de vocês. Nós sabemos que é mais de uma,
Mas a central, o que vocês acreditam que é o carro-chefe de vocês? 1 minuto para cada uma fazer essa apresentação, ok? Desenvolvimento. 3 minutos para responder a pergunta que vamos fazer em relação aos temas que eu disse anteriormente. Logo depois desses 3 minutos, como que vai acontecer? Uma vai responder, depois nós daremos a oportunidade, aí eu só vou pedir para vocês, levantem a mão. Quero complementar. 2 outras candidatas vão poder complementar o assunto. Ou seja, Jerusa falou de habitação, foi feita a pergunta. Ok, Jaqueline pode complementar e Kelly pode complementar, basta levantar a mão. Então, a gente vai fazer de uma forma que não fique a mesma pessoa respondendo, tá bom? Tranquilo isso? E depois disso, vocês terão 50 segundos para fazer a conclusão final de vocês, as considerações de vocês. Porém, antes disso, quem quiser fazer alguma pergunta para as candidatas, pode colocar no chat, nós vamos fazer uma seleção e dar abertura para que elas possam responder essas perguntas. Claro sobre isso, gente? Todo mundo entendeu? Concorda? Certo? Eu vou dar mais uma orientação. A Kelly levantou a mão, provavelmente ela deve ter alguma contribuição. Kelly vai estar responsável por informar quanto tempo falta para candidato, porque afinal o foco de vocês é nos passar a informação, então não tem ninguém aí contando tempo. A Kelly vai nos informar como ela vai interromper a fala da candidata 30 segundos antes, que aí a gente entende que 30 segundos é um tempo suficiente para que vocês possam formular a conclusão. Alguma pergunta, dúvida em relação a isso? Então, nós temos aqui 8 candidatas que se inscreveram, falaram, quero participar, apresentar quem sou e minhas propostas. Esse rodízio vai ser feito entre essas 8 candidatas, tá bom? Sendo 4 candidatas a deputadas federais e 3 a deputadas estaduais, mas elas vão se apresentar para vocês. Então, como não houve um sorteio pré, sem nenhuma prioridade, eu vou dizer que assim que a Kelly falar, a gente pode começar a apresentação. E aí, quem levantar a mão primeiro vai apresentar primeiro nesse momento. De candidata, tá? Pode falar, Kelly. Jerusa, você não falou quanto tempo cada uma vai ter para fazer essa complementação. Você falou 3 minutos da pergunta. 2 minutos. Nós vamos responder e cada uma vai ter, para elas poderem saber, cada uma vai ter 2 minutos para poder Sim. complementar a pergunta. Okay. Eu falei 2 minutos, 3 minutos para uma e as 2 outras terão 2 minutos. Todo mundo ouviu eu falar os 2 minutos antes? Ou não? A Lu ouviu, a Letícia ouviu, mas alguém não ouviu? Tá ok, pessoas? Mais alguma complementação? A Lu quer fazer uma pergunta, Lu Grepaldi? Não, eu fui a primeira a levantar a mão. Uhum. Quer fazer pergunta? Ah, tá. Você fala levantar a mão para se apresentar. Ok. Tudo bem. Então, podemos começar? A Lu, pode começar, Lu. Boa noite a todas e todos que estão aí, se sintam cumprimentados. Muito feliz de estar aqui, de ver minhas amigas. Fico muito feliz pelo convite. E eu começava falando da dificuldade da gente de estar aqui, né? Eu sou Lu Crepaldi, sou psicóloga, sou de Belo Horizonte, região metropolitana, e há 3 anos morando no noroeste de Minas, aqui em Vazante. Foi um choque de uma cidade grande, de uma política que a gente achava que tinha desenvolvido, e para uma cidade que é um bairro, né? São 22 mil habitantes, que é um bairro de BH. Então, um choque muito grande, mas não desanimei em momento nenhum. Minha luta é pelo direito de defesa das mulheres, das crianças, né, contra o abuso e contra a violência. Eu queria falar que não é fácil estar aqui nesse momento, é difícil, né, Risa? Que está aí lá com a carinha tensa. Né? Então, eu queria só falar que sou mulher, casada, mãe, cis, e na luta sempre, por nós, por eles e por todos nós. Ok? E votem 15h34. Domingo, dia 2. Ó, fui menos, pode falar mais?
Então, assim, é difícil demais, mas estamos juntos na luta e acho que aqui não temos concorrentes. Somos companheiras e, acima de tudo, suprapartidários. Se vai uma, vamos todas nós. Então, me interessa muito a candidatura de cada uma de vocês. E vamos meter a colher, né, Claudinha? Ok? Ok, vou passar para a próxima, que é a Gisele, na ordem de quem levantou a mão. Gisele, seja bem-vinda, boa noite. Pode se apresentar, 1 minuto para você se apresentar e 1 minuto para você falar da sua proposta central. Ok, então meu nome é Gisele Vaz, sou enfermeira, tenho 39 anos, sou natural de Divinópolis, interior, né, região centro-oeste de Minas Gerais, e moro há 10 anos aqui em Belo Horizonte, enfermeira do SUS, tanto servidora do Estado como da PBH. Como não podia deixar de ser, minha proposta central é a saúde, e o que me motivou a estar aqui hoje foi o sofrimento dos pacientes que eu estava vendo nesse último tempo, né? Nesses últimos tempos, principalmente pós-pandemia. Eu trabalho com pacientes de câncer e, assim, os pacientes do SUS já passam dificuldades, né? Os pacientes de oncologia chegam em estadiamento muito mais avançado quando comparado aos pacientes da instituição privada, e a pandemia simplesmente escancarou essa diferença, né? Essa falta de equidade entre os tratamentos. Então, eu estava saindo chorando do hospital, ficando doente. Eu falei, gente, não dá. Preciso tentar, pelo menos, fazer algo a mais. Não é justo as pessoas morrerem porque são pobres, porque dependem do SUS. Isso não está certo. No meu ponto de vista, isso não está certo. Então, foi daí que veio a minha candidatura. E, claro, consequentemente, a saúde perpassa não apenas por qualidade dos serviços e oferta de assistência de qualidade para os pacientes, mas também valorização dos profissionais. Então, pensando nisso, considerando a saúde como já define a OMS, né, há muito tempo, como uma questão de bem-estar total, né, e não apenas de ausência de doença. Essa é a minha pauta, focada aí na saúde global, biopsicossocial de todo cidadão, para fazermos uma Minas Gerais melhor. Enfermeira Gisele Vaz, 77983. Obrigada. A próxima que ficou, a Lovise, pela ordem. Eu vou falar Lovise, porque eu acho mais fácil de não confundir as Débras, pode ser? Com certeza. Tranquilo para vocês? São duas Déboras, pessoal. Fica de Lovise, Love, isso aí. Gente, boa noite a todos vocês aqui. Eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil aqui em Juiz de Fora. Eu acho o trabalho daqui excelente. Sou advogada, mas eu faço parte do núcleo de saúde, justamente por conta da minha pauta política, que é a prevenção da gravidez na adolescência. Eu sou advogada de família e trabalho com projetos sociais de mulheres que sofrem violência doméstica. E eu fui mãe aos 19 anos. Então, trabalhando como advogada de família, trabalhando nesses projetos sociais e juntando com a minha realidade, das minhas amigas, das mulheres com quem eu convivi, que viveram mais ou menos algo parecido, eu fui enxergando que muito do que as mulheres sofrem, do encargo maior que vem sobre as mulheres, está muito ligado à maternidade, de maneira geral. Independente de ter sido uma gravidez planejada, uma gravidez precoce, a maternidade é um encargo que recai muito mais sobre a mulher do que sobre o homem. E aí, nessa questão de adolescentes, eu resolvi desenvolver essa pauta política pensando... Gisele, se você puder desativar seu microfone rapidinho, que eu tô ouvindo seu som e tá dando um eco para mim. Tô ouvindo a minha voz. Desculpa, gente. Nessa questão de prevenção da gravidez na adolescência, eu tenho uma ideia muito bem formada que envolve educação e saúde. A educação da gente trazer, já existe nacional uma semana de prevenção da gravidez na adolescência, mas que é só pro forma, que é uma coisa que está só ali na lei, que não tem muita aplicação. Então, eu tenho a ideia da gente trazer a academia para poder
conversar com os alunos, fazer um projeto intensificado envolvendo alunos e pais. A academia que eu digo seriam as estudantes de medicina, estudantes de enfermagem, de pedagogia também, para a gente poder adequar a linguagem, além de outras palestras e de outros eventos que a gente pode fazer nas escolas. E, é claro, também na parte da saúde, nas UBSs, incentivando a utilização dos métodos contraceptivos de longo prazo. A gente tem o DIU, mas não é... Primeiro que eu visitei algumas cidades e eu vi que... Débora, seu tempo já passou do tempo. A gente permitiu porque você entrou atrasada, mas já está com 2:10. Ah, desculpa. Então, depois eu concluo a ideia, mas a pauta principal é a prevenção da gravidez na adolescência. Bom, vamos para a próxima agora, de acordo com a ordem de quem levantou a mão. Rízia Froz, você tem 1 minuto para se apresentar e 1 minuto para a sua proposta central. Boa noite, meu povo. A gente está aqui hoje, já é uma vitória. Meu nome é Rízia Froz, sou de Belo Horizonte, candidata a deputada federal pela primeira vez. Sou advogada, me formei em Sete Lagoas, meu pai do norte de Minas, de Grão-Mogol, e minha mãe do Vale do Mucuri. Em 2005, passei no processo seletivo de uma ONG, onde eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos trabalhar no escritório de direito internacional, envolvidos com associações e, mais uma vez, com ONGs. Eu fui representante dessa associação nas Nações Unidas, onde nós tínhamos contato direto com todas as ONGs mundiais. Sou ativista da causa das mulheres há mais de 15 anos, participo de redes de apoio como o Grupo Mulheres do Brasil, Virada Feminina e todos esses grupos que estão espalhados por aí. Foi através disso que eu tive o projeto Rio na Estrada. Eu estou rodando Minas Gerais há mais de 2 anos, promovendo treinamentos e juntando as mulheres de Minas. Ouvi que mulher não apoia mulher, que mulher não vota em mulher. Foram mais de 100 municípios, por isso eu conheço muitos que estão aqui, porque nós começamos a juntar esse grupo para que a gente pudesse promover lá na frente projetos sociais. Já voltando para as minhas pautas, a maior pauta que eu tenho 1 minuto, né, Kelly, para falar da pauta principal? Ah, então tá. Então, só falando igual, eu acho que foi a Jaque que falou para dar uma pinceladazinha, né? É sobre o combate de violência contra a mulher através do empreendedorismo feminino, porque eu acredito na independência através da economia e da renda. Muito obrigada, gente. É 30 segundos, você ainda tem mais 15 segundos, se quiser falar alguma coisa. Ah, mas agora eu já queimei largada aí. Eu só queria falar que a gente está aqui, já é uma vitória, nós sabemos como que é difícil mulheres na política, que vocês falaram de dar um apoio de sororidade, é isso aqui, oportunidade para a gente. Deu. Uhum. Só para reforçar, pessoal, a Kelly está avisando quando falta 30 segundos para encerrar o tempo total. Então, eu não gostaria de ficar interrompendo a fala, porque eu acho muito chato. Se vocês conseguissem prestar atenção na minha foto e eu fazer assim, vocês saberiam que é 30 segundos, porque a gente interrompe... No chat. Não aparece. Mas não sei se o pessoal consegue, né? Eu vou pôr no chat e vou fazer o sinal, aí, porque aí eu não fico interrompendo, fica melhor. tudo bem. Rízia, muito obrigada pela ordem de quem levantou as mãos. Cláudia Guerra, 1 minuto para você se apresentar e 1 minuto para você falar da sua proposta central, ou seja, 2 minutos. Oi, maravilhosas, maravilhoso, que alegria estar com vocês aqui, metendo a colher nessa conversa, nessa prosa boa. Agradeço Mulheres do Brasil pelo convite. Eu sou Cláudia Guerra, há 30 anos, pela cultura da paz. Sou de Uberlândia, Minas Gerais. Uma tragédia familiar ressignificou minha trajetória em função da violência doméstica, impactou na minha geração, e por isso eu tenho reunido a trajetória acadêmica, o ativismo e a vida pessoal em torno dessa questão da segurança das mulheres. Eu sou professora, doutora em História, ministro de disciplinas como Antropologia, Sociologia, Filosofia, Gênero também, e tenho a oportunidade de ter sido voluntária fundadora da ONG SOS Mulher e Família, que existe há 25 anos, com atendimento social, psicológico e jurídico para famílias em situação de violência. Antes mesmo de existir a Lei Maria da Penha, a ONG é de 97, a gente já atendia também autores de violência, entendendo que esse atendimento é fundamental para eles não perpetuarem essa violência no relacionamento ou num outro relacionamento.
Enquanto estudante de História, a gente constituiu na Universidade Federal de Uberlândia o Núcleo de Estudos de Gênero, que é o suporte teórico fundamental à prática para sair do achismo e ter essa conjugação de teoria com a prática. Como voluntária também, ajudei a fundar em 98 o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Os conselhos de direitos são fundamentais para acompanharem políticas públicas, fiscalizarem, sugerirem projetos de leis, então é muito importante esses conselhos. E fui gestora de políticas públicas na prefeitura, com a divisão dos direitos das mulheres e políticas de gênero, e criamos a Casa Abrigo Travessia para abrigar mulheres em risco de morte com seus filhos menores de idade. Sou vereadora em Uberlândia, com eixos centrais, como segurança das mulheres, educação para a igualdade, saúde, direitos sexuais e reprodutivos, e quero ser sua deputada estadual 12123, metendo a colher não mais só em briga de marido e mulher, mas também na saúde, na educação, na moradia e naquilo que... Tá mudo, Cláudia. É porque tinha dado os 30 segundos. Ah, desculpa! Muito obrigada, Cláudia. E agora, na ordem de quem levantou as mãos, a Iula. Eu falei seu nome certo? Você falou meu nome certo. Vocês estão me ouvindo? Porque eu estou na cidade do interior, caindo o mundo aqui, gente. Posto Caldas está chovendo muito. Então, Conheço a cidade. Vocês não sabem como está caindo, então vamos lá. Primeiro eu quero agradecer, muito obrigada por estar aqui presente, participando dessa prosa, desse bate-papo com todas nós, que como você mesmo falou, com aquele frio na barriga, que domingo está aí, e todas nós já saímos vencedoras. Eu quero falar, galera, a gente é vencedora, chegamos até aqui. Então, parabéns a todas nós por isso. Meu nome é Iula Merola, sou profissional de saúde, professora universitária, pesquisadora, atuo na política desde 2000, então, assim, uma longa trajetória, são 20 anos de gestão pública, sempre trabalhando em cargos públicos, né, e sabendo da importância da mulher nesses espaços de poder, mas, ao mesmo tempo, sabendo da importância de como nós podemos impactar. Como servidora pública, então, eu sei a responsabilidade de estar no primeiro setor e saber quanto a gente impacta. Também fiz parte, como a Cláudia, como todo mundo, de conselhos, ajudei Minas Gerais a fomentar várias políticas públicas, uma que eu tenho muito orgulho, que trabalho muito que na área do meio ambiente, a coleta seletiva, né, de fomentar e trabalhar com os catadores de materiais reciclados, na área da saúde, na assistência farmacêutica, porque eu sou farmacêutica, e nesse processo vamos trabalhando juntos. Em 2018, fui presidente do meu conselho de classe, onde eu pude ver, através das instituições da autarquia, a importância do impacto que nós fazemos com mulheres, porque a gente tem pautas prioritárias e sabemos o cuidar. Em 2020, fiz um outro desafio, fui candidata a prefeita daqui da minha cidade, saio vitoriosa, sim, mesmo não tendo ganho, a única mulher candidata na história de Posto Caldas, fico em 4º lugar, mas vencedora por estar quebrando essas barreiras e mostrando para a juventude como nós precisamos estar nesse espaço. Como eu falei, as minhas bandeiras, elas são muito preciosas para mim, saúde pública para todos, nós vimos na pandemia quanto o SUS foi resiliente para nós, ciência, senão a gente não estava aqui conversando, a vacina nos salvou, temos que defender a interligação da universidade com as empresas privadas e com o poder público, sem ela a gente está vendo a deficiência que nós estamos com medicamento, então mais investimento para a ciência. Meio ambiente também, carinho muito grande, a gente está em Minas Gerais, a gente tem que pôr essa pauta assim, que ela envolve saúde, ela envolve educação, que estão falando da Serra do Curral, mas não é só isso, eu vivo numa cidade de mineração, então eu sei as dores de uma mineração. Acabou seu tempo, Iula. Ok? E a Débora Rubiana, que temos 2 Déboras, como falando, seja bem-vinda, Débora, você tem 1 minuto para se apresentar e 1 minuto para falar da sua proposta central. Com 30 segundos, deu o cronômetrozinho, o microfone fica desativado, tá bom? Ok, boa noite a todos. Eu sou a Débora Rubiana, sou candidata a deputada federal aqui de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Tenho 16 anos de serviço público, né, experiência em serviço público, sou gestora pública, sou mãe solo, criei a minha filha sozinha desde pequeno,
estudei em escola pública, me formei bem mais tarde, foi quando eu consegui ser bolsista. Então, a minha proposta central, ela gira em torno disso, de uma política mais humanizada, mais inclusiva, a serviço de quem realmente precisa. Se eu fosse ficar falando quais são aqui as minhas propostas, iria aqui ter meu microfone cortado rapidinho. Mas, enfim, como deputada federal, a minha luta sempre vai ser pelo povo. Eu vim do povo e a luta vai ser por eles. Então, eu peço apoio aqui no próximo dia 2 de outubro, 7778, para deputada federal. Sobrou, ó, gente. Alguém pode aproveitar meus segundos. Pode utilizar seu tempo. Alguém pode aproveitar, vou doar para alguém aí, porque eu já concluí aqui. Foi bem resumida. Eu acho que a minha xará pode pegar para ela tá lá ansiosa. Eu falo demais. É porque eu aprendi a falar rápido nos pontos de ônibus, quando eu for panfletar, sabe? Eu tenho que ser bem rápido, que o pessoal entra dentro do ônibus. Aí eu já fiz a minha apresentação bem prática. Nós vamos criando estratégias, né? Para poder Exatamente. conseguir falar o que precisamos de maneira assertiva, compreensiva e que essa mensagem chegue a todos que dela necessitam. Então, pessoal, para a gente dar continuidade, e aí vocês mesmos acabaram fazendo a ordem para quem vamos fazer as perguntas. Eu vou só esclarecer. As perguntas que vamos fazer foram eleitoras e eleitores que fizeram, e nós iremos transmitir a vocês daquelas temáticas que eu falei no início. 3 minutos para quem for responder a pergunta e 2 minutos para que, caso uma candidata queira complementar. Lembrando, uma ou duas. Aquelas que complementarem na pergunta de agora, por exemplo, ela não pode complementar na outra, porque senão só uma complementa, certo? E nós estamos controlando esse rodízio, pode ficar tranquilo. Então, para seguir numa ordem, que foi como vocês levantaram a mão, não fomos nós que escolhemos e nem vocês, foi como foi chegando, isso a gente vai sentindo. A primeira pergunta vai ser para a candidata Lu Grepaldi. Por quê? Foi a primeira a falar quando deu a ordemzinha da mão. Ok para todo mundo seguir essa ordem? Não foi eu, não foi vocês. Foi como vocês conseguiram levantar a mão primeiro. Então, vamos seguir essa ordem. E aí, a Lu vai falar por 3 minutos, só esclarecendo. Depois desses 3 minutos, quem quiser, nós vamos avisar todas as vezes, terminando o tempo, faltando 30 segundos. Deu os 30 segundos, a gente interrompe o microfone, tá bom? Lá no final, vocês vão ter um tempo também para responder perguntas das pessoas que estiverem fazendo aqui no chat. A gente vai selecionar algumas. Diante disso, respondeu, essas outras 2 candidatas terão 2 minutos, não para perguntar, mas para complementar o assunto. Por isso, uma prosa, para somar com propostas, com ideias e até na discussão, tá bom? Então, Lu, você é a primeira pergunta. Quais as competências de uma deputada federal e de uma deputada estadual? E aí, como Lu Grepaldi está concorrendo ao cargo de deputada federal, caso, na hora de complementar, alguma deputada estadual desejar complementar, eu acho que fica rico, porque aí cada uma fala daquilo que elas, do cargo qual elas estão pleiteando, ok? Lu, a partir de agora você tem 3 minutos. Quais as competências de uma deputada federal? E aí, depois, para complementar, se possível, as candidatas a deputadas estaduais, podem complementar. Fico muito feliz, né, de estar respondendo isso, porque eu vejo, cada dia que eu saio para a rua, cada dia que eu faço uma visita, que o deputado, a deputada federal está muito longe. As pessoas falam assim, eu tenho candidato para todo mundo, mas deputada não sei. O que faz um deputado? Eu sou de Minas, eu posso votar num deputado do Rio? Então fica uma coisa parecendo muito distante. Então quero dizer a vocês que não é distante. Nós estamos todos os dias, dentro da sua casa, na rua, no comércio, nós estamos legislando. O que é legislar? São leis que regem as cidades, os municípios, as verbas, né? O orçamento, que não é o oculto, o fantasma, é o real, que a gente vai lá, defende. A cidade precisa de investimento. É isso que a gente faz em Brasília. E defender as causas, eu digo sempre. Eu estarei em Brasília defendendo as causas das mulheres, seja delas, né, as mais
prováveis, improváveis, eu vou estar em defesa das mulheres, das crianças, dos adolescentes e dos direitos, e principalmente do acesso às políticas públicas. Eu vejo que as pessoas não têm esse acesso às políticas públicas. Então, o principal é a gente cria leis, aprova, passa para o Senado, o presidente sanciona. A gente fiscaliza o orçamento, nós somos fiscais do governo, do presidente, o que ele faz, nós vamos fiscalizar para onde foi, e aí eu vou lutar pela transparência, pela simplicidade do orçamento, não adianta você colocar um tanto de zero, um tanto de número, se as pessoas não entendem. Então, a gente precisa de transparência e de uma questão mais direta, clara. Então, leis, fiscalizar e as emendas, não ocultas. As emendas, o município precisa disso, nós vamos lutar por isso. E, então, é o papel do deputado federal. E que aí, na sua completude, do estadual, que aí eu vou passar para quem quiser falar, vou passar para minha amiga Cláudia e depois para outras estaduais, que eu acho que aqui a gente não está numa disputa, a gente está somando, e aí quanto mais a gente puder falar e contribuir, né? Então eu vou ceder nesse primeiro momento um tempinho para a Cláudia, para complementar como a minha deputada estadual. E eu vou só acrescentar que levantaram a mão, a Rubiana e a Cláudia. Então, as duas vão complementar. A Lu não usou os seus 3 minutos, né, Kelly? A Lu usou 2 minutos e 29 segundos. E aí vocês terão o restante, que vai dar mais ou menos outros 2 minutos e 31 segundos para que vocês possam complementar. Como sendo gentil com uma colega que foi gentil, eu vou ceder a vez a Cláudia e a Débora Rubiana para poder fechar para a gente, ok? Posso complementar? Eu acho que é fundamental a gente falar que nós temos 3 poderes que devem ser, nem sempre são, mas devem ser autônomos, e um poder frear o outro. Então, nós somos aqui concorrentes ao legislativo. Portanto, nós temos como legislativo deputadas e deputados federais, deputados e deputadas estaduais, vereadores e vereadoras, e eu estou para deputada estadual. Cabe a nós elaborar projetos de leis que, se aprovados pela maioria, viram política pública. Cabe a nós, e é fundamental, a fiscalização. Então, em nível de Estado, a gente fiscaliza, inclusive, o governador, né, de Minas Gerais e as suas pastas. Cabe a nós votar o orçamento, e é muito importante que o orçamento é com dinheiro dos impostos das pessoas, e há um distanciamento em relação a isso. Então, o vereador tem um papel fundamental nesse momento, final de ano, geralmente, para discussão e para votar o orçamento, para onde vai o din-din, para quais pastas, e fazer emendas, ou seja, ajustes de uma pasta para outra. Aqui, por exemplo, eu quis tirar recurso, como vereadora, da publicidade para a moradia popular, que há 7, 8 anos não se faz uma moradia popular, nem pelo governo federal e nem pelo Fundo de Habitação da cidade. E não consegui, lamentavelmente, porque não foi aprovado pela maioria. E também... Cláudia, eu cortei seu som, que agora o tempo é da Débora. Tá bom? Meninas, mas a gente agradece e compreendemos sua compreensão, toda a sua orientação. É tanta mulher maravilhosa aqui que dá até vergonha da gente complementar, porque a gente não tem o que complementar, né? Eu só queria fazer uma observação, que é o seguinte: nós aqui, a gente não está disputando o cargo. São 77 vagas para deputado estadual e 53 vagas para deputado federal. Todas nós podemos ser eleitas, já imaginou que coisa boa? Somos cada uma aqui de uma região, cada uma aqui com as suas pautas, com o seu eleitorado. Então é isso, é a união. Então, é a parte que falta, no meu entender, a educação política na escola, para que as pessoas entendam isso. Porque eu sempre vejo as pessoas pensando que um deputado está disputando contra, não tá, gente. Então, a verdade é essa, todas nós podemos ser eleitas. E a quantidade de vagas é bem grande, por que todas nós a gente não pode chegar lá? Mais alguma coisa? Você tem 10 segundos. Não, a Kelly fica apontando o dedo aí, dá medo. Ah lá. Veio um cartãozinho agora. Ah lá, veio o cartãozinho dos 30 segundos dela. Então, vamos lá, gente. Vamos também, olha, sendo eleita, vamos colocar em pauta um projeto de lei para ter essa educação política na escola, para que as crianças cresçam entendendo o que faz cada um. Porque hoje eu estou aqui em Ribeirão das Neves panfletando, as pessoas estão, eu vou votar em você para prefeita. Aí vê o meu
Agora já deu seu tempo. Bom, nós mulheres recebemos a fama de quem fala, apesar que eu acredito que os homens também falam muito, né? Mas como candidatas a gente também fala. Então peço desculpa para vocês de ter que interromper apenas para que a gente consiga seguir uma ordem, tá bom? E agora, pessoal, quem vai responder a próxima pergunta é a Gisele, de acordo com a ordem que foi levantada a mão. E aí, quem não pode complementar o assunto é a Cláudia e a Débora nesse momento. A Lu recebeu a pergunta, então ela pode complementar. Depois, numa outra vez, ela não pode complementar. Quem desejar complementar, levante a mão, a gente vai ver as duas primeiras é quem vão complementar o assunto, ok? E a pergunta é, quais são os seus planos de mandato, né, do seu exercício? O tempo é seu, Gisele. Ok. Então, vou falar voltada aí para o foco principal, que é a saúde. Então, são 2 focos aí que eu acho muito importante. Primeiro, envelhecimento da população. Né? A gente sabe aí, todo mundo sabe que a população está cada vez mais idosa, a gente reduziu as mortes infectoparasitárias e as pessoas estão morrendo por doenças crônicas. Ao mesmo tempo que a ciência evoluiu e as pessoas estão vivendo cada vez mais. Então, não raramente a gente vê casos de idosos que não têm família, porque junto a isso as famílias estão cada vez menores. Então, a gente vê caso de idosos que não tem mais pai e mãe, irmãos e nunca teve filhos. E essa pessoa, principalmente a população de baixa renda, quando tem um adoecimento, essa pessoa fica sem ter assistência, fica jogada. Às vezes não consegue ficar em casa sozinha, vai para uma UPA, de UPA, às vezes vai para Sersan, de Sersan vai para outro lugar e fica pipocando com condições, assim, desumanas de sobrevivência. Então, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar no envelhecimento da população e a gente precisa começar a falar de morte digna para essas pessoas. Então, a gente precisa melhorar uma política pública de cuidados paliativos, que é o cuidado destinado a qualquer pessoa que tenha o diagnóstico de uma doença, né, em que não é possível a cura. Então, eu quero, né, nisso, implantar uma política, a gente até tem em Minas uma política, né, uma legislação sobre cuidados paliativos que foi construída sem participação da maior sociedade de cuidados paliativos de Minas, que é a Sotamig, sem a participação de grandes especialistas, então a gente precisa melhorar isso, e não só, né, em capacitar as pessoas do interior para também fornecer cuidados paliativos, porque ele não deve estar centrado apenas em hospitais especializados, como hoje acontece, que a maioria dos hospitais que ofertam são hospitais de oncologia, mas ele deve estar de fácil acesso, porque a pessoa que precisa dele está do lado do centro de saúde, está na favela, está na comunidade e não tem acesso. Então, a gente precisa expandir isso com essa política pública. E, além disso, eu acho que a gente tem que evoluir e ampliar a construção de hóspices em Minas Gerais, que são as casas, né, não são hospitais grandes, mas casas que oferecem cuidados ao final de vida, com mais humanização, menos custo para o Estado e mais qualidade para aquele paciente e familiares. Então, central também. Muito obrigada, Gisele. De acordo com quem levantou a mão, a Lu Grepaldi vai falar primeiro e depois a Iula, tudo bem? Lu. Eu queria só complementar, Gisele, eu fui sua colega, né, na Prefeitura de Belo Horizonte, na saúde mental, e aí, como ela pegou a veia da saúde, nós não podemos esquecer da saúde mental. A saúde mental é um foco e ela abala as crianças. Depois da pandemia está um caos, os adolescentes adoecidos, as crianças adoecidas, as mães, os pais, e a gente falta estrutura. Eu estou numa cidade, 22 mil habitantes, um CAPS, um psiquiatra atendendo 200 consultas, 3 cidades, isso é um caos. Uma psicóloga que eu estava aqui no município atuando, atendendo 3 unidades básicas de saúde. Então, eu vou defender o fortalecimento do SUS
e da saúde mental. A gente precisa levar a saúde mental para todos, não só para os psicóticos, não só para aqueles piores, estados piores. Se a gente tem uma luta antimanicomial, o acesso à saúde mental é para o neurótico, para o psicótico, é para o mais doido ou para o menos doido, falando no popular. É acesso à saúde mental e o cuidado com todos os profissionais, inclusive da saúde. Lu, seu tempo acabou. Iula, o tempo é seu. Então, tá bom. Acho que a gente combinou, eu, a Gisele e a Luciana, eu vou continuar com a saúde, né? A pauta disso. Quero complementar que a gente viu na pandemia a falta de insumos, medicamentos que a gente está vivendo agora, a gente continua sem medicamentos, falta de remédio na farmácia popular. O que a gente precisa? Aumentar a produção, ser autônomos na produção de medicamentos pelas indústrias. Nós temos indústria farmacêutica, nós temos universidades. E com isso a gente faz um tripé do empreendedorismo incentivando a startup. A gente está falando do jovem. A gente tem autonomia da produção de medicamentos. Com isso, a gente incentiva a ciência e automaticamente a gente coloca os jovens do ensino médio para startups e empreendedorismo. A galera jovem agora em startup e empreendedorismo, a gente tem que olhar esse novo momento deles. Gostei dos 30 segundos dela. E não deixar de comentar aqui, que a gente falou do tripé saúde, a gente tem que colocar na pauta urgentemente a tabela do SUS. A gente precisa resolver essa tabela do SUS se a gente quer fazer uma saúde de qualidade para todos. Muito obrigada, falou Adorei no seu seu tempo. 30 segundos no papel. Falou no seu tempo, ficou ótimo. Meninas, muito obrigada pela contribuição. Lembrando agora que a Iula, a Luciana, a Débora Rubiana e a Cláudia já complementaram. Então, nessa pergunta, elas não podem complementar. A Gisele recebeu a pergunta, então ela pode complementar, ok? A próxima, de acordo com a ordem, Débora Lovise é quem vai responder a pergunta. As demais que não complementaram, pode complementar. E a pergunta é, Débora, como você, como candidata, se sente preparada para lidar com a forte pressão externa em um eventual governo, eventual mandato? Bom, vamos lá. Na verdade, não só preparada, como é a forma que eu quero fazer política. Eu tenho conversado muito com os jovens aqui, porque eles são o meu público principal. E eu acho que mobilizar os jovens, não só para eles votarem na gente, como para fazer a pressão externa que faz sentido. Porque a política não é eu apresentar a minha ideia, que na verdade não é nem minha, né? Eu estou encabeçando ela, mas a ideia ela engloba uma realidade que pertence a várias pessoas, então eu só encabeço isso, eu quero trazer as pessoas para discutir comigo, para me apresentarem as realidades de vida e das cidades, porque existem diferenças locais que a gente precisa considerar, eu fico restrita à minha experiência, eu preciso saber a experiência das outras pessoas para construir as pautas, e eu vou precisar desses jovens que acreditaram em mim, dessas pessoas que me colocaram lá, para conseguir passar aquilo que eu quero passar. Então, o mandato não acaba na eleição, né? O contato não acaba na eleição. Ele tem que continuar durante o mandato, porque eu sei, principalmente, que a hora que a gente chega lá, não vai ser fácil passar o que a gente quer passar. Vai encontrar um monte de obstáculos, sejam eles pela opinião de outras pessoas que não vão achar que aquilo que a gente quer passar é relevante ou que vão discordar, como obstáculos institucionais e tudo mais. Então, eu preciso da mobilização do pessoal que me colocou lá para a gente fazer a pressão para passar aquilo que é importante. Eu gosto de usar como exemplo a pauta dos absorventes, que a Tabata encabeçou tão bem. Ela mobilizou todo mundo, inclusive eu fiz parte da mobilização, para que a gente fizesse a pressão necessária para passar aquilo, inclusive de uma maneira que foi barrado lá, e a gente conseguiu transformar numa política local, porque tomou uma repercussão tão grande que várias pessoas resolveram abraçar aquilo. Então, para mim, a política ela é pressão social, mas a gente tem que transformar a pressão social numa pressão positiva para conseguir mobilizar a galera, para conseguir incluir todo mundo para poder participar ativamente. Isso faz parte de não só de uma política consciente, mas de uma política legal, maneira, agitada. Vamos incluir os jovens nisso, vamos fazer a política ser legal, porque o que está ali é o que a gente está acostumado a ver muito à distância, é o que coloca as pessoas num pedestal, é o que coloca eles numa sensação de superioridade que não faz parte da política que eu quero praticar. Eu terminei antes. Pode falar o tempo, Kelly, que sobrou.
Não, tá tudo certo. 33 minutos. 33. 33 segundos? Segundos. Então, Mas é isso, gente, é mobilização social positiva, porque pressão social a gente só aceita se não tiver quem tá do lado ali para ajudar a segurar a barra. muito obrigada, Délia. A Gisele levantou a mão. Gisele, mais ninguém levantou a mão, então você pode usar os 2 minutos, a não ser que tenha alguma outra candidata que ainda não complementou, que queira complementar. Então, você pode, por enquanto, fazer o uso dos 2 minutos para complementar esse assunto, ok? Não, ok. Eu queria só pedir já desculpa para a Débora, aproveitando aqui que eu estou complementando aqui o dela, que é a hora que o microfone estava aberto. Desculpa. Então, mas ela falando dessa questão de mais próximo da população, né? Acho super bacana isso. Inclusive aqui em Minas, né? Que a gente tem muito grande o nosso estado. Então, eu tive pensando, vi algumas outras iniciativas, né? A gente tem que aproveitar o que é bom. Então, talvez o comitê, né? Nosso itinerante, né? Você ter um escritório itinerante, ter agendas em vários locais do estado, para que as pessoas possam ter acesso, levar suas demandas da cidade, e isso chegar mais fácil no deputado. Acho que é isso mesmo que a Débora falou, ela está super certa, a gente tem que trazer as pessoas para junto, né? A participação popular, o poder emana do povo, e hoje o povo está muito distante disso e só é lembrado de 2 em 2 anos, ou nas eleições, né? Igual agora estaduais e federal, ou nas eleições municipais. Então, isso aí acho que é uma coisa que essa geração nossa que está chegando, e com mais mulheres, eu tenho certeza que a gente vai pensar mais nisso, porque mulher é mais, né, gosta mais do contato, gosta de estar perto, e eu espero que essa realidade aí mude sim, e a gente possa trazer as pessoas para dentro aí, para a construção de um estado e de um país melhor. Em 30 segundos ainda. Eu preciso que vocês fiquem para eu poder pôr o papelzinho. Se vocês terminarem antes, eu não consigo levantar meu papelzinho. Quer falar mais alguma coisa? Não, tá tranquilo para mim, é isso mesmo. Então, obrigada. Tá bom. Por nada, nós que agradecemos. Pessoal, eu não sei se caiu, se aconteceu algum problema. A próxima a responder seria a Rízia. Então, o que eu vou fazer? Eu não sei se caiu, ela não está aqui. Eu vou passar para a ordem e, caso ela entre, a gente inclui ela na próxima pergunta. Todo mundo concorda? Porque algumas pessoas, eu acredito que teve instabilidade, inclusive veio algumas mensagens aqui que estava tendo instabilidade. Então, teve várias pessoas que entrou, saiu, entrou novamente. Acredito que seja isso. Então, vamos combinar o seguinte: caso ela retorne, quando ela retornar, a próxima pergunta fazemos a ela. Pode ser? Pela ordem que estava aqui? Então, quem já respondeu, né, uma pergunta? Como ela não está nesta rodada, pode ser a Débora Lovise, para complementar, e todas as outras já complementaram. Aí, o que a gente faz? Como pode ser complementar, tem outros candidatos, eu quero só responder para a Clarice, que eu vi sua pergunta, Clarice, ao final nós vamos fazê-la, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pedir para que quando? A próxima após a Rízia é a Cláudia. Caso alguém queira complementar, levanta a mão e eu sigo a ordem de quem levantou a mão, tudo bem? E a Rízia retornando, ela vai ser a próxima a responder, que seria a vez dela. A pergunta é: como a candidata pretende lidar com os problemas sociais existentes no cenário que estamos inseridos? A fala é sua, Cláudia. Obrigada, querida. Muito boa essa questão, até porque meu foco de trabalho tem sido no social, para as mulheres mais desassistidas. Então, nós precisamos lembrar que dos feminicídios que nós temos, o Brasil hoje, 5º lugar, mas com certeza com a pandemia deve subir, a maior parte dos feminicídios são com mulheres negras. E nós temos agora o fenômeno com a Covid, e não só com a Covid, mas de contexto de país, nós temos um aumento significativo da pobreza e da miséria, principalmente para pessoas que estão na informalidade, pessoas que têm menos escolaridade, que não puderam trabalhar de casa remotamente. Então, 1/3
dessa pobreza é com essas pessoas, e dentre essas pessoas, as mais pobres, 70% da pobreza hoje, esse dado, obviamente, que ele não é certinho, mas ele é um diagnóstico importante para a gente pensar, são as mulheres. Então, continuo naquela linha de que transformar a vida das mulheres, melhorar a vida das famílias e de todas as pessoas. Então, há que ter políticas públicas nessa linha. Algumas ações não são legislativas, são executivas. Por exemplo, eu indicaria ao governador para que ele fizesse, porque indicativo é um atributo também do legislativo. Eu indicaria ao governador restaurantes populares, a preços de R$3, R$5, e não só um na cidade, porque as pessoas não têm a condição do transporte para a alimentação. Nós temos, por exemplo, a ONG, que é SOS Mulher e Família, o atendimento social psicológico e jurídico é gratuito, mas as pessoas não têm o recurso do ônibus para vir para o atendimento continuado. Então, essa é uma realidade muito séria no nosso país. Então, a alimentação, a segurança alimentar é um dos pontos centrais. Nós temos hoje também, as cidades estão recebendo muito imigrantes. Algumas ONGs estão dando conta dessa história, mas é preciso mais que isso. Nós temos na LOA, né, e na assistência social prevista essa questão do atendimento para as pessoas estrangeiras. E aí parcerias, indicativo também, poderia fazer projeto de lei, mas o governador teria que regulamentar, porque aí é função do executivo. Parcerias para atendimento por meio de organizações não governamentais com subvenção dessas pessoas imigrantes. E muitas são mães, e são mães que estão com crianças na rua, porque tem também essa questão cultural, né, de pedir, né, de alguns países que chegam, e por vezes da Venezuela e tantos outros. Então, essa questão da fome, para mim, quem tem fome tem urgência, é fundamental, e especialmente para as mulheres, porque se nós temos uma realidade que a maior parte da pobreza são as mulheres, e muitas são mães solos, chefes de família, mães atípicas, ou seja, mães de crianças com deficiência, então há que se fazer políticas públicas priorizando. A gente já tem uma legislação para priorizar as mulheres em situação de violência, mas para as outras situações não. Aí entra o legislativo, fazendo projeto de lei e com audiências públicas também para priorizar as políticas públicas para essas mães atípicas, chefes de família, mulheres negras e mulheres em situação de violência. Então, nesse sentido, eu penso que a gente conseguiria atingir a pirâmide social com as mulheres que ganham menos que os homens, mesmo tendo mais escolaridades, e que sofrem mais por conta de ficarem com os filhos, em função ainda da não divisão de tarefas e de cuidados. Por mais que essas tarefas e cuidados sejam feitos com as mãos e não com as genitálias, a gente ainda vê uma má distribuição e, portanto, mulheres com dupla, tripla jornada de trabalho, é preciso, então, a segurança alimentar. Ah, tá bom. Desculpa, eu empolgo, tá? Desculpa, eu dou empolgo. certeza para vocês que gostaríamos de poder ouvir todas falar bastante, mas sabemos, e vocês também já sabem, que não é possível, porque senão ficamos aqui até amanhã, né? E não. Então, por isso, para dar o devido tempo para todas, a Luciana Grepaldi, e aí, gente, ali está escrito Luciana, mas a Lu divulga como Lu, então, às vezes a gente fala Lu, é porque conhecemos como Lu mesmo. E mas a campanha é Lu mesmo. Levantou a mão. O nome registrado é Lu mesmo. Para poder responder, né, complementar, aliás, desculpa, a resposta da Cláudia. Como apenas você levantou a mão, Lu, então você tem 2 minutos para complementar o assunto. Ótimo, complementar a fala da nossa nobre mestre, professora, é muito difícil, mas vamos lá. Eu também estou na área social há 25 anos, e aí eu tenho certeza que a Cláudia vai cooperar. Eu me deparei aqui em Vazante com 2 quilombos, né? E as mulheres rurais. O social não chega lá, gente, o social não chega, não existe política pública. Nós temos uma política pública nacional, chama SUAS, que equipara ao SUS na saúde. Mas o SUAS, hoje em dia, ainda no interior, como eu estou, é tido como assistencialismo, é favor, e aí eu quero dizer, não é favor, é um direito, né? Então, na hora que eu vejo as mulheres do quilombo abandonadas, vai uma médica uma vez por semana, anda 40 quilômetros, né? SUAS, aí está perguntando aí, Sistema Único de Assistência Social, né? O SUS é Sistema Único de Saúde. O que quer dizer que o SUAS? Que existe uma política pública nacional implantada com diretrizes, norma, orçamento,
participação dos conselhos, o Conselho de Assistência Social é um dos mais importantes, ele é deliberativo, ele propõe e ele libera dinheiro. Então, quem é o Conselho de Assistência da sua cidade? Onde eles estão? Quem são os presidentes? Então, o social, ele é balizado por tudo. Hoje, uma mulher quilombola, rural, não tem acesso a essas políticas, elas não chegam lá. Aí vão me dizer, do CREAS, do CRAS itinerante, isso é minoria, gente. O município, a grande maioria, não estão preocupados nisso. O que eu, como deputada federal, lá em Brasília, posso atuar aqui, eu posso defender, eu posso fortalecer. Na hora do momento de votar o orçamento, como a Cláudia disse, em vez de publicidade, vamos investir no social, as mulheres rurais, ribeirinhas, né, as indígenas. Na mulher, a gente pensa muito na área, né, urbana, das grandes capitais, dos grandes centros, mas tem um universo perdido. E outro, as meninas rurais, onde nós vamos colocar as nossas meninas? Elas estão no ECA, estão no Estatuto, estão na Maria da Penha e sofrem, não têm acesso. Não existem políticas públicas específicas para essas meninas, que hoje, com 16, 17, talvez sejam muito mais mulheres que nós, ou eu com 53 anos, fui aos 16 e 15, mas elas não entram na Maria da Penha porque elas não têm 18. O ECA não as protege com uma lei tão rígida como a Maria da Penha. E o que fazemos? Então, temos que propor leis que cuidem das nossas meninas, sejam urbanas, sejam rurais, negras, brancas, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, né? Aí tem um caso muito sério, gente. As meninas ribeirinhas, os cabelos entram no motor do barco e elas ficam careca, né? E isso não é aqui a nossa realidade em Minas, mas é do Brasil, e aí não me interessa se é uma mulher mineira, eu estou defendendo as mulheres do Brasil. Por isso eu sou uma mulher. Lúcia, o tempo acabou. Está nos ouvindo? Meninas, né, para todos que estão aqui, eu vi que surgiu algumas perguntas, e algumas eu acredito que especificamente não serão direcionadas para o final. Então, com a finalidade de não deixar vocês saírem daqui com essa dúvida, e eu, como uma pesquisadora e assistente social, preciso esclarecer. O Sistema Único de Saúde, ele é regulamentado pela Política Pública da Assistência Social. Ele é um sistema que, a partir dessa política, ele vai dizer como vai funcionar. A partir dele, nós temos 9 SUAS, 9 RH SUAS, e ele faz parte do tripé da Seguridade Social, que é Previdência Social, Saúde e Assistência Social. Então, o sistema, ele diz como vai funcionar, quais são os equipamentos, o que regula é a Política Pública Social de Assistência Social, certo? Só para esclarecer para vocês, porque eu vi que surgiu muitas dúvidas nesse sentido. E aí, seguindo a nossa ordem, para 2 complementar, pode apenas uma. Quem não, é só levantar a mão que pode complementar depois, não quando é dá isso. o tempo. Se tem só uma complementando, quem respondeu pode complementar? Não, né? Pode depois. Sim, porque agora vai rodar. A gente ainda está na pergunta, aí você já respondeu, porque eu falei, aí agora a gente roda. Como você já respondeu, você pode complementar, que todas já complementaram. Mas na rodada que eu respondo, eu não posso complementar, Não, na né? rodada que você responde, não, tá? Você só pode complementar nas outras, porque você já está respondendo, tá bom? Na sua rodada, não. Seguindo a ordem, a próxima a responder é a Iula, certo, Iula? Então, a próxima pergunta é para você. Quem desejar complementar, pode complementar. Quem não pode complementar na mesma pergunta? A Iula, que ela já vai ter 3 minutos para falar desse assunto, tá bom? Então, na pergunta, aquela que vai responder a pergunta, não pode complementar, tá? Vamos lá. A pergunta é: quais suas propostas de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade? Ótima pergunta. Eu acho que é um pilar para todas nós que estamos aqui. Eu falo muito do empreendedorismo.
nós vimos com a pandemia, né? Muitas mulheres, muitas mães, eu sou mãe, que muitas tiveram que abandonar os seus empregos para ficar em casa, porque a gente não tinha onde levar os nossos filhos para a creche ou para a escola. E só que a gente precisava gerar renda. E muitas delas começaram a fazer artesanato, trabalhar em casa, fomentar isso, desde uma trufa até um tapete, até uma renda. Isso a gente está vendo em toda Minas Gerais. Com a Lu, com a Cláudia, eu viajei esse estado inteiro e a gente viu essas diferenças. A gente tem vários Brasis, como eu falo, nesse estado de Minas Gerais. Eu estou no sul de Minas Gerais, ele é privilegiado, até por um PIB diferente, mas quando você sobe para o norte de Minas, você vê isso. Então, o que a gente tem que conversar disso, de fomentar a renda, valorizar o empreendedorismo feminino? Existe um projeto, eu falo até que pode ser, boas práticas têm que ser copiadas, gente. Existe um projeto de referência, prêmio na ONU, que foi do Rio de Janeiro, chama Lidera Mulher. É um projeto que tem um projeto de lei, fazer ele como projeto de lei nacional, onde o governo federal dá incentivos financeiros através de subsídios, a gente também tem subsídios e financiamentos com a valorização disso de BNDES, de fomentos de outros órgãos institucionais que a gente pode dar, a juros baixos, ou mesmo subsídios, através das suas a gente pode fazer isso, através de outros sistemas, como entrando no Ministério do Trabalho, entrando no Ministério do Turismo, a gente esquece muito do turismo, que tem recurso, a gente está falando de turismo, a gente está falando de rotas turísticas no artesanato, a gente esquece, a gente coloca muito como emprego, mas o emprego ele está linkado com a cultura, a gente está falando de cultura, da história de Minas Gerais. Então, o que eu falo, 30 segundos, eu aprendi, a gente para nisso, a gente faz. Então, o que a minha bandeira é o projeto Lidera Mulher, onde a gente vai capacitar mulheres para o empreendedorismo, dando subsídios, recursos gratuitos abaixo ou investimentos a longo prazo. Pronto, deu, né? A gente fica com medo dos 30 segundos que a gente conta. Não deu ainda não. Não deu, não. Ah, então tá bom. Então seria assim, o projeto chama Lidera Mulher, onde você começa... Primeiro, você captando essas mulheres, quais são essas mulheres, fazendo toda a capacitação dela em parceria, a gente tem que pensar no público-privado, ninguém é inimigo de ninguém, a gente tem que pensar em parcerias, o público não é inimigo do privado, então a gente tem várias empresas privadas que tem que dar, acho que a gente fala das externalidades negativas, então, Sebrae, todos os sistemas esses, mais subsídios do governo federal, que é possível sim, a gente está falando, como a Lu falou, do orçamento, e além disso a gente pode fazer recurso do BNDES. Pronto, agora acabou. É que eu vi um barulhinho, eu falei, nossa, 30 segundos, perdão. A Débora Lovis levantou a mão para complementar a sua pergunta, foi isso? Eu sabia que levantar a mão fazia barulho, gente, desculpa. Desculpa, Débora, não, mas você sabe que é um automático, você fica só olhando para frente? Obrigada pela contribuição. A Débora Lovis pediu para complementar. Como mais ninguém levantou a mão, Débora, você pode complementar 2 minutos, tá bom? Show. Eu vou pegar o gancho da Iula do turismo e vou trazer um exemplo de uma experiência que eu tive de viagem e que eu acho que fez muito sentido. Eu visitei Capitólio, porque eu sou trilheira, eu amo fazer trilha, contato com a natureza e tal, mas a experiência de Capitólio foi legal porque, independente da estrutura de parque, do que o pessoal vai lá para curtir essa parte de turismo ecológico, tem lá uma cultura de café muito legal. Eles fazem um café gourmetizado, que é um café que concorre a prêmios internacionais, inclusive, e aí existe uma separação exclusiva. Toda a produção do café lá é diferenciada. É uma separação manual. Eles precisam, não é uma coisa que dá para você fazer com máquina, porque é um trabalho muito delicado, é um café de qualidade mesmo. E eles empregam mulheres para separar esse café. São mulheres, assim, que trabalham lá há anos, que são super valorizadas de uma área rural mesmo. E eu acho muito legal se a gente pensar nessa questão do turismo de maneira ampla, né? Não só das rotas, mas porque o turismo você tem algo que é centralizado ali, mas ele gera toda uma renda em hospedagem e restaurante. Então, nesses pontos, as mulheres podem... É uma atividade que é muito fácil de fazer, que muita gente tem talento, tem como você incentivar com recursos para o turismo essa parte que vai acolher as outras pessoas ali naquilo que tangencia aquela atividade principal turística da região, né? E aí, o exemplo de Capitólio, para mim, funcionou muito, porque a gente, inclusive, conversei com o pessoal lá,
para a gente incentivar ainda mais a qualificação dessas mulheres que fazem esse trabalho de separação do café, para que ele continue sendo feito de forma manual, para que ele continue sendo feito de forma cuidadosa, com excelência, e eu acho que dá para a gente pegar essa forma de incentivar o trabalho feminino. Muito obrigada, Débora. A Cláudia levantou a mão, né? Talvez, acho que demorou um pouquinho para aparecer o dela. Isso. Então, ela levantou a mão. Uhum. Um minuto para você complementar. Eu quero complementar que hoje as cozinhas comunitárias estão sendo mantidas por mulheres pobres para salvar da fome mulheres mais pobres ainda. E que seria muito importante a gente ter as hortas comunitárias com a gestão dessas mulheres e elas serem remuneradas. Então, é papel nosso mudar a lei para remuneração, porque hoje a lei não pode. Incentivos fiscais para micro e pequenas empresas. Ao empregarem mulheres desassistidas e em situação de violências e também mães atípicas, e essas empresas que previnem discriminações, assédio sexual e moral, como se fosse uma premiação, entre aspas, incentivos fiscais. Ação para micro e pequenas empresas também, com incentivo ao turismo, né? A gente sabe que Minas é maravilhosa no sentido de comidas típicas, circuitos ecológicos, de negócios, culturais, artesanais, a gente potencializa pouco isso. Então, é preciso explorar mais para geração de trabalho e renda, e, obviamente, que nós estamos falando de artesanato, de cultura, quer dizer, vão ter aí muitas mulheres nessa história. Eu acho importante também valorizar os servidores públicos municipais, as professoras, por exemplo, não houve sequer, e a maior parte são mulheres, do fundamental, não houve sequer a recomposição salarial pela inflação. Nós temos que fazer audiência pública para isso, pressionar o executivo para essa recomposição salarial do ticket de alimentação. Não é geração de trabalho e renda, mas é melhoria de condições de vida, porque você melhora a renda. Cláudia, seu tempo encerrou. Gente, desculpa, eu falei Capitólio, é Alto Caparaó. É porque eu visitei muitos lugares. Sabemos. Meninas, como a contribuição de vocês tem sido rica. E aí, algumas já tinham nos avisado que teriam outros compromissos, e nós sabemos, como falamos no início, que esse é um período de muita correria, além das nossas tarefas, do nosso dia a dia, é um período de muito trabalho também, que vocês acabam tendo muitos compromissos nessa última semana, é mais intensa a campanha, algumas já tinham nos avisado que precisavam sair. E aí, para ser transparente com vocês, e dentro do tempo, nós ainda temos, fora o tempo de vocês poderem responder, dar os 50 segundos finais, a gente ainda tem 4 perguntas. Dentro dessas 4 perguntas, ficaram aqui 1, 2, 3, 4 candidatas, não é isso? Porque a Cláudia acho que saiu, mas ela retorna. Deve ter sido algum problema na internet. O que eu vou fazer? Eu vou retornar a ordem inicial, pode ser? Porque a Gisele já havia nos avisado que ela tinha um compromisso, ia precisar sair às 8, ela ficou até um pouco mais, né? E acaba que todo mundo, nesse período, é muito tumultuado mesmo, muitos compromissos, reuniões e encontros, porque tem que fazer a diferença lá na urna, né, pessoal? A gente sabe que cada voto conta. Então, eu vou retornar na ordem, porque ficou vocês 4, ok? A próxima pergunta, então, vai ser para a Lu Crepaldi, tudo bem? Porque, voltando na ordem, vai ser para a Lu. Propostas legislativas para prevenção e punição de crime contra as mulheres. Quais são as suas? E aí, 3 minutos depois, quem levantar a mão aqui vai poder complementar, tudo bem? Primeiro, eu vejo a necessidade, né, da capilarização das redes de enfrentamento à violência. As redes estão restritas aos grandes centros, aos centros, né, maiores, mesmo que não a capital, mas Uberlândia, Juiz de Fora, Montes Claros, e a gente precisa capilarizar isso. Como? Com leis que eu vou tentar propor, aprovar, lutar, brigar, para que isso chegue. As redes já estão na Maria da Penha, desde 2006, mas elas não são implantadas, né? Porque precisa de vontade política, precisa de uma articulação do judiciário, do social, da polícia. Então, a gente precisa fomentar, né? Como lá na Câmara, a gente precisa fomentar o que é destinar recurso que falta para essa rede. Quem está aí na rede, as pessoas, né, que estão aí, a gente faz isso na luta, na briga. Eu sou uma das fundadoras da Rede de Enfrentamento à Violência contra Mulheres do Estado de Minas.
E aí, hoje, ela é quase uma metropolitana, porque ela não alcança o estado inteiro. E aí eu sugeri que ela seja regionalizada. Então, se a gente conseguir uma rede coesa, como Uberlândia tem, BH tem, Minas metropolitana, né, a gente consegue poupar as mulheres, né, menos um pouquinho desse sofrimento. E uma questão muito séria, da punição do agressor, não adianta só punir, porque ele vai repetir, nós precisamos também cuidar. Mas como cuidar do agressor? Sim, reeducar. Nós temos em Minas dos projetos mais vitoriosos na reeducação, junto com o TJ, o Judiciário, e aí eu digo, porque eu já estive no Legislativo, falando dos 3 poderes, eu já estive no Judiciário e já estive no Executivo. Então, nós temos hoje um dos melhores programas de reeducação com os agressores, porque não adianta só punir. Punir tem sim, mas a gente precisa reeducar, porque aqui não existe prisão perpétua e nem pena de morte, e ele vai voltar. E se ele não tiver um cuidado, um tratamento, ele vai repetir. Então, a gente precisa investir também recursos e verba na educação desses homens. E mais, na educação desde pequenininho, nas escolas, a gente ensinar para as crianças quais são os direitos, combater o machismo, o coronelismo, né? A velha política que a gente enfrenta, falar que homens e mulheres, que o azul não é de menina, que rosinha não é de menina, que a gente tem direitos iguais e que não é uma disputa, é soma, ninguém é melhor. Nós queremos uma igualdade, nós não somos superiores. E os homens também não são. E é uma questão histórica, então é mudança de história. E isso a gente começa mudando quem vai fazer a história. Nós estamos no meio, eu, por exemplo, no meio para o final da história com 53. As crianças vão fazer a história do futuro. Então, Lúcia, o tempo acabou. Eu agradeço a sua resposta. A Cláudia pediu para complementar, mas alguém clicou e não apareceu a mãozinha, porque para mim apareceu só da Cláudia, certo? Então, Cláudia, você tem 2 minutos para complementar a resposta da Lu. Muito bem colocado pela Lu. Eu quero complementar que eu tenho como proposta o ônibus Lilás, que é a unidade móvel para prevenção à violência às mulheres, conjugal e doméstica, inclusive com grupos reflexivos com autores de violência, em parceria com organizações não governamentais, que a gente chama hoje de OSCs, com o Fórum, e também para prevenção à exploração e violência sexual com crianças, que a gente sabe que isso acontece também na questão da violência doméstica. Delegacia de Mulheres é uma luta há 30 anos, em sistema de plantão. Essa violência contra as mulheres acontece à noite, de madrugada, feriado, quando as delegacias estão fechadas, porque a maior parte delas no país funcionam em horário comercial. Então, isso não dá mais para acontecer. Vamos fazer audiência pública, vamos chamar o executivo, vamos fazer uma legislação, vamos pedir para regulamentar o executivo, porque política pública não somos nós que fazemos, mas a gente pode contribuir. Eu tenho um projeto de lei para Uberlândia, mas que eu quero levar para Minas toda, que é o Parada Segura do Transporte Público Fora do Ponto, de 10 da noite às 5 da manhã, sem sair da rota, porque isso previne também estupros, violência com as mulheres. Então, ele serve para mulheres, para pessoas com deficiência, idosos e idosas. E câmeras dentro dos ônibus. Chega de ficar mostrando pênis para as mulheres dentro dos ônibus, encoxando as mulheres. É preciso colocar câmeras dentro dos ônibus. Isso é um inibidor. Quero também, eu acho que é importante isso, quando a gente fala de violência contra as mulheres, a educação. Eu estou na Comissão de Educação, Conselho de Educação, e com certeza vou estar na Câmara também, no Legislativo lá da Assembleia. É importante a educação para a igualdade. Sem educação para a igualdade, desconstruindo equivocadamente essas construções de gênero que traduzem diferenças e desigualdades, não vai rolar. É pela educação formal e informal que a gente desconstrói o machismo, porque ele é construído socialmente, culturalmente, historicamente, né, o sexismo. Então, muito importante também a educação. Pronto, fechei pela primeira vez, nos 30 segundos! Não precisou desativar seu som. Que beleza! Meninas, muito obrigada. A gente vai dar continuidade. A próxima a responder de acordo com a ordem é a Débora Lovise, tá bom, Débora? Show. E aí, quem desejar complementar, só para reforçar, só não pode complementar pelo número de candidatos que estamos agora, aquela que está respondendo a pergunta, no mais
todas as outras podem complementar. Ao final, a gente vai ler todos os comentários e perguntas que as pessoas estão colocando aqui, para a gente poder também abranger esses temas. E aí, Débora, a próxima pergunta é a seguinte: propostas para ampliação e educação de vacinação infantil e adulta. Você tem 3 minutos. E quem for complementar, 2 minutos, sendo que se for 2 pessoas, 1 minuto cada, tá bom? Show. Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, considerando o retrocesso que a gente teve durante a pandemia, é voltar com campanha educativa, com conscientização. O Brasil já isso aí o pessoal, a Iula que trabalha com isso, com certeza vai falar melhor do que eu, mas a gente já é referência em vacinação, né? A gente já veio tanto na vacinação, que tinha pelo menos uma conscientização muito boa, quanto com a capilaridade do nosso sistema, que permite que tenham vacinas nos postos de saúde, né? A gente consegue fazer com que chegue o medicamento, a vacina, e tem pessoal para aplicar. Então, sempre funcionou muito bem. Eu acho que a estrutura já existe. É claro que a gente pode ouvir as pessoas para saber exatamente quais são as falhas, mas eu acredito que sejam falhas muito mais pontuais do que, de fato, falhas significativas de acesso. A gente tem uma estrutura que merece ser reconhecida, merece os nossos parabéns. Mas talvez seja o momento da gente incentivar e trabalhar muito mais a conscientização, e aí pensando eu tenho uma sensação de que muito da política, ela deve ser cada vez mais local, sabe? Quando a gente fala de trabalhar com comunidade, não adianta a gente achar que vai conversar no nível global que o pessoal vai entender. A comunidade vive muito dentro do bairro, eles são muito conectados entre si, eles são conectados com a sua escola que tem ali, com a liderança do bairro, com a liderança local, com a UBS local. Então, a gente precisa dar uma descentralizada maior, inclusive na informação, na forma como a informação chega. Fazendo campanha, Fazendo a campanha, eu estou tendo a oportunidade de conhecer lideranças locais, de conversar com pessoas na comunidade. Eu sei que eu não tenho uma entrada fácil na comunidade, eu não venho da comunidade, eu reconheço isso, mas eu quero trabalhar com eles, porque na minha ideia de Estado, do que eu entendo por Estado, é lá que o Estado é muito mais necessário. Então, se eu quero fazer parte do Estado, é lá que eu vou trabalhar. E aí, eu estou conhecendo esse pessoal e eu falo, gente, dá para fazer trabalho com esse pessoal, com a estrutura que eles já têm, e um trabalho que faz efeito, sabe? Então, para mim, a política pública seria essa, a gente trabalhar com uma informação capilarizada, ligando o colégio do bairro, ligando a UBS do bairro, ligando a estrutura que já existe lá, para aumentar ainda mais a conscientização, sabe? Trabalho bem, bem firme mesmo, para conversar com eles, levar quem a gente já tiver. Tem tanto trabalho social que já acontece, tem tanta gente bem intencionada, tem tanta pessoa que quer se conectar com esse pessoal. Então, assim, vamos utilizar essas pessoas que não fazem parte da estrutura de Estado de uma maneira remunerada, de uma maneira fixa, firme, mas utilizar elas para passar a mensagem que a gente quer passar. Vamos conectar com o pessoal. Acho que no final das contas eu sou sempre da vibe do vamos conversar, vamos abrir o diálogo e conectar com todo mundo. Muito obrigada, Débora. Quem pediu para complementar o seu tema, a sua pergunta, a pergunta que você responde, é a Iula e depois a Lu Cretotti. Tudo bem? Iula, então, você tem 1 minuto. Então, tá bom, complementando mesmo. Além da comunicação, a gente tem que voltar a valorizar a atenção básica. A gente tem que lembrar da agente comunitário, porta a porta, indo na casa, busca ativa. A gente perdeu isso. Hoje a gente não tem mais um incentivo na atenção básica. Os agentes comunitários, gente, ele conhece o bairro, é regionalizado. Nós precisamos mexer de novo no orçamento, colocar mais recursos. Aí volta de novo, eu, como candidata a deputada federal, como a Cláudia falou, a gente não pode executar, que vontade temos disso, mas a gente pode, na legislação, trabalhar isso. A busca ativa e o projeto Saúde na Escola que a gente perdeu. Você ainda tem 24 segundos. 24 segundos, então. Vamos fomentar a atenção básica. Sem atenção básica, sem busca ativa, a gente não consegue erradicar as doenças e não melhorar isso. E voltar ao Bolsa Família, que tinha vacina, gente. Vacina escola. Muito obrigada. Lu, pode complementar? Você tem 1 minuto para poder complementar. Complementando, eu não podia, como mulher do Brasil, né? Eu não podia deixar de falar na questão da vacina, a participação e o poder da sociedade como um todo, seja ela, né, pública e privada, foi só a junção
do poder público, com a iniciativa da Luísa, trouxe os empresários, foram empresas de transporte, de avião, de barco, que foi possível estarmos aqui hoje. Então, para mim, vacina é educação, sim, desmistificar, descolar que vacina do Covid foi uma coisa e está aí uma disputa, mas que é saúde, né? Então, a gente tem que juntar forças, seja ela pública, privada, terceiro setor, que só assim nós vamos retomar a caminhada da vacinação. Muito obrigada, Ana. Meninas, que bom poder ouvir vocês, as propostas de vocês, por onde vocês têm caminhado. A próxima pergunta, quem vai responder de acordo com a ordem das candidatas que estão aqui presentes é a Cláudia, e aí as demais podem complementar, seguindo o mesmo critério, tudo bem? Propostas de conscientização, educação e prevenção de doenças e gravidez para mulheres em situação de vulnerabilidade e mulheres em situação de... O tempo vai ser, Cláudia. Não entendi. Mulheres em situação... Vou repetir novamente. Propostas de conscientização / educação e prevenção de doenças e gravidez para mulheres em situação de vulnerabilidade e mulheres em situação de rua. Ótimo. Saúde integral, direitos sexuais e reprodutivos é o meu terceiro eixo de trabalho. Eu acho fundamental que a gente tenha ações educativas e preventivas, elas são mais eficientes, elas são menos onerosas. Mas nós tivemos situações muito graves no país recentemente, com crianças de 9, 10 anos de idade engravidando fruto de estupro. Então, ao falar de direitos sexuais e reprodutivos, além do educativo, é preciso a gente falar também de um tema tabu, muito difícil, que é o que faz nessa situação uma menina de 9, 10 anos, estuprada pelo avô e pelo tio, e que não tem nem o corpo formado para uma gestação. Não dá para ter hipocrisia. O Brasil, ele é campeão em realização de abortos clandestinos, a gente chama de açougueiros, é o jeito mais caro, inclusive, de se colocar em risco a vida das mulheres pobres, porque as que têm condição financeira vão para países onde o aborto é legalizado e realizam. Agora, no caso do Brasil, é só 3 situações, que no caso dessa menina que eu estou mencionando, contempla 2, né? Risco de vida para a mãe, má formação fetal e em situações de estupro. No caso dessa menina, são 2 situações aí contempladas e podendo ser realizadas. Falta no país locais para a realização do aborto legal, se for desejo da família e da mulher, porque pode ser desejo levar a cabo aquela gestação, e ok também, claro, você é a favor ou contra, não sou a favor nem contra. Eu sou a favor de que todas as pessoas tenham as suas escolhas garantidas como política pública. Até porque, senão, as hemorragias vão ter que ser consertadas no SUS, ficando mais caro. Então, primeiro a prevenção, mas não havendo a prevenção nessas 3 situações, é preciso que haja, e aí tem objeção de consciência por vários profissionais da saúde, mas é preciso que seja designado alguém para que realize o aborto legal. Aqui em Uberlândia nós tivemos uma experiência que serve para o país, o Núcleo de Atenção Integral à Violência Sexual, que isso seja levado para toda Minas Gerais e para todo o país, vocês que são deputados estaduais, porque é fantástico, uma equipe interdisciplinar, social, psicológica, jurídica, de ginecologistas, fazendo uma atuação em situações de violência com mulheres, mas excepcionalmente acontece também com meninos, e dando as providências devidas de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e da realização do aborto legal, ou mesmo de levar a cabo essa gestação adequadamente e em segurança. Então, é muito importante que a gente tenha como política pública essa questão, e queria dizer que para pessoas em situação de vulnerabilidade de rua, o consultório com atendimento psicológico, consultório de rua, com atendimento psicológico e jurídico, eles precisam ser multiplicados. Não estão funcionando na maior parte do país. Precisam ser multiplicados. Finalizei nos 30 segundos! Ela mesma agora está fazendo o seu tempo. Parabéns! A Débora Lovis pediu para complementar. Então, Débora, você tem 2 minutos para complementar. Show. Eu tenho tanta coisa para falar sobre isso, vou ver se eu consigo. Essa é a minha pauta principal.
E eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer, incluindo vocês aí, meninas que são federais, é separar um dinheiro no orçamento para a gente aumentar o número e o tipo de método contraceptivo que é oferecido pelo SUS. Porque hoje a gente tem pílula, a gente tem injeção, camisinha, que não é só para prevenção da gravidez, e o DIU de cobre. Só que primeiro você tem um DIU que é super burocratizado para você acessar, não é fácil você conseguir, passa por uma fila, tem todo um planejamento familiar. Quando você quiser colocar na iniciativa privada, você coloca, simplesmente vai lá, faz a consulta com a ginecologista, marca e ok, coloca. Para a menina que não tem acesso é mais complicado. E tem corpo que não, o DIU de cobre dura 10 anos, o DIU de cobre tem umas especificidades que são do corpo, né, de questão de menstruação, então tem menina que não gosta, a gente não pode ficar limitado a isso, então a gente tem que colocar o DIU Mirena, a gente tem que colocar o Implanon, e principalmente se a gente estiver falando de mulher em situação de vulnerabilidade, o Implanon é um negócio que super funciona, porque ele é super prático de colocar, é zero invasivo, é um dispositivo que você coloca aqui no braço, e ele é um dos mais caros, mas é também um dos mais modernos, e as mulheres em situação de vulnerabilidade, a gravidez nelas tem que ser, assim, evitada urgentemente, porque elas têm risco de transmitir para o feto várias doenças sexualmente transmissíveis, porque elas estão mais expostas, elas estão numa situação de muito mais vulnerabilidade social, que acaba aumentando o ciclo da pobreza, então, para elas, é ainda mais urgente que a gente faça a prevenção da gravidez. E aí, pegando o gancho do que a Cláudia falou em relação à discussão sobre aborto, eu fujo dela baseada nessa situação de, gente, vamos parar de... Acho que não tem que ter retrocesso, ponto. E não vamos discutir isso de liberar ou não, vamos discutir a prevenção, vamos melhorar o que a gente tem para evitar e depois a gente consegue passar para isso. Acho que eu vou finalizar aqui, senão não vou parar de falar. Mas é isso, tem muita coisa para a gente fazer ainda. Eu posso... Dá tempo? Tem 10 segundos. Não, eu gostaria só de complementar, né? É a praia da Débora aí, mas em Belo Horizonte tem uma experiência muito legal, que é das usuárias de drogas que tiveram filhos, que a princípio eram sequestrados pelo poder público e tirados da mão delas. Foi criada uma casa. É os 10 segundos, Lu. Eu vou perguntar para vocês, e aí peço que vocês também me falem se vocês acreditam que cabe, porque eu realizo planejamento familiar, trabalho com planejamento familiar há mais de 10 anos, e realizo no sentido de avaliar, de aprovar. Vi uma pergunta da Cláudia aqui, vou fazer apenas algumas complementações com vocês, mas só para esclarecer, Débora, a Rede SUS já funciona, e o critério principal para o Implanon são mulheres multíperas, em situação de rua, menores, pessoas drogaditas ou dependentes químicas e saúde mental. Esse é o prioritário. O acesso é rápido. O DIU Mirena é mais caro do que o Implanon. O DIU Mirena é mais ou menos R$5.000 um DIU Mirena. Ele tem um hormônio, não é todo o corpo que se adapta. Então, existem alguns critérios, mas no sentido de acesso, esse acesso de fluxo, desde que um profissional bem orientado e que conheça, eu particularmente posso falar porque é da minha prática e faço isso há muitos anos. Acontece em Uberlândia hoje, por exemplo, que é onde eu estou, um homem entre solicitar a vasectomia e realizar o procedimento cumprindo o prazo legal não demora 4 meses. E a laqueadura, porque a vasectomia não é considerada uma cirurgia, ela é um procedimento, e a laqueadura é um procedimento cirúrgico. Então, precisa de centro cirúrgico, ela demora um pouco mais, mas eu posso te dizer que na unidade onde eu trabalho, e é num dos bairros mais vulneráveis da cidade, entre fazer o processo, aguardar o prazo legal e uma paciente realizar uma laqueadura, não demora 6 meses. A Uberlândia é diferenciada, eu estive aí, eu vi que já há muita Mas isso é a legislação, então eu entendo que pessoas e profissionais orientados e éticos e compromissados com os serviços podem também facilitar esse acesso. E aí eu quero só complementar uma coisa que a gente fala muito, mas planejamento familiar tem que ser muito mais para os homens do que para as mulheres. Porque uma mulher, ela só pode engravidar uma vez a cada 10 meses. Um homem pode engravidar 20 mulheres num dia.
né? Então, só para complementar, assim, para a gente poder esclarecer quem está aqui perguntando, Cláudia, no final eu respondo sobre a sua pergunta dos 18 anos, ainda não vale esses 18 anos, tá? 2 filhos, até então, a mudança que teve na legislação só começa a valer daqui a 190 dias, só a partir do final de janeiro, que ela começa a valer, tá? Mas aí também tem os critérios de condições de saúde para poder se encaixar, mas a partir de 2 filhos, que é o que vale hoje, 2 filhos, 2 cesarianas sucessivas para o parto. Nenhum filho com laudo, qualquer pessoa pode fazer uma laqueadura, tá bom? Mas eu esclareço no outro momento, é só para a gente não deixar quem está aqui sair com dúvidas. E aí, seguindo a ordem, a nossa última pergunta é para a Iula, que eu brinco que tudo é movimento, né? E por que é movimento? Nós não sorteamos e não escolhemos. E por incrível que pareça, as perguntas caíram para as propostas de vocês, para os temas de vocês. A pergunta é: acesso à laqueadura de mulheres em situação de rua na forma gratuita. Você tem 3 minutos e as demais podem complementar. Não tem nem o que falar, né, gente? Acesso gratuito a tudo, né? A gente está falando de um sistema único, né? Eu falo como sistema único, eu falo suas, eu falo tudo como sistema único, que é dever do Estado, está na Constituição Federal, artigo 96, é dever do Estado, da saúde, educação, habitação e moradia. Então, assim, como é que a gente faz esse acesso? Aí eu acho que a gente volta até nos assuntos que a gente estava falando da violência, do Centro Integrado da Mulher. A gente tem que acolher essa mulher, em todos os seus momentos. Volta à pauta, a gente tem o agente comunitário de saúde, a gente tem os agentes sociais que a gente pode fazer esse acolhimento, a busca ativa, eu sou defensora da busca ativa, do contato, da conversa, olhando o que a Débora falou também, da comunidade, da sociedade civil, a gente tem os conselhos de saúde, que a participação popular, e a participação popular, ela pode vir estar presente nessas políticas públicas, nós estamos presentes nos conselhos de saúde, no Conselho da Saúde da Criança, então como é que a gente pode fazer essa laqueadura? Primeiro, eu não gosto muito da palavra, do mutirão, essa palavra me incomoda muito, a palavra mutirão, a gente faz com o mutirão da catarata, mutirão isso me incomoda com o profissional de saúde, é como se a gente estivesse fazendo um programa de acabar com os problemas, a gente não tem que fazer blocos, a gente tem que tratar as pessoas como seres humanos, tomar mais cuidado para não virar controle, isso mesmo, Cláudia, para não virar controle, é isso, a gente tem que olhar o direito da mulher, eu estou falando o direito da mulher, por isso que eu falo muito da busca ativa, do aconselhar, do ouvir, a mulher tem o direito do seu corpo, ela decide o que ela vai fazer, e tem muitas políticas públicas e muitos governos que acham que tem que fazer, vão fazer, por isso que eu não gosto da palavra mutirão, vocês entenderam, né? Vamos fazer laqueadura, vamos deixar, porque elas são de vulnerabilidade, elas não podem ter filhos, porque elas estão na rua e elas não podem engravidar. Não, não é isso. A busca ativa é, você quer ter, primeiro a gente tem que acolher aquela mulher, primeiro a gente tem que acolher ela no seu social, na sua saúde e na sua educação. Dar trabalho, dar renda, da educação. A laqueadura, gente, ela vem depois, é uma escolha minha, como mulher, decidir o ato do meu corpo, o que eu quero fazer com ele, o que eu escolho, se é com 18, se é com 20, é com 40. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, a liberdade da mulher na sua escolha do ir e vir. Mas a gente tem que ouvir, tem que trazê-la para a saúde, tem que trazê-la para a educação. Se ela tiver essa opção de querer fazer laqueadura, tem que ter um aconselhamento psicológico, ver o motivo daquela laqueadura. Olha aí, eu sempre empaco, eu tenho que aprender a fazer debate, que eu sempre olho. Então é isso que eu falo, é o direito da mulher, mas não esquecendo, que a gente esquece dela. Eu falo das pessoas invisíveis, não é só as mulheres em situação de rua, a gente fala em todas as mulheres, as pessoas invisíveis, elas têm que começar a se tornar visíveis, e elas têm que ser respeitadas nos seus direitos de ir e vir, e é isso que a gente precisa, que a Constituição Federal, ela fala muito, respeito a todos, e a todas as diferenças e os diversos. Muito obrigada, Iula. Obrigada, Cláudia. Dentro do seu tempo. Me conta uma coisa, nenhuma levantou a mão, alguém quer complementar a fala da Iula? Usar os 2 minutos para complementar? Ou podemos ir para as perguntas que surgiram aqui?
E aí, podemos mulheres? caminhar, porque tempo é voto nesse momento. Tá? Então, É a última pergunta, é isso? era a última pergunta. Não vai ter mais perguntas, então? Não, Ah, então eu quero complementar. então pode Porque nós complementar. não tratamos aqui hoje sobre a educação em tempo integral. E eu acho que tudo isso que a gente conversou aqui implica, e o Brizola já falava isso lá atrás, né, falecido Brizola, da educação em tempo integral, gente, curricular e extracurricular, porque daí dá para trabalhar direitos sobre o próprio corpo, direitos sexuais e reprodutivos, cidadania, violência política de gênero, a importância das mulheres ocuparem os espaços de decisão. Aí rola. Educação em tempo integral, que eu defendo, com internet decente e com e assim, investimentos também, obviamente, nessa educação estadual, municipal e federal. Então, assim, eu queria só complementar o quanto que é importante passar pela educação tudo isso. Não tem outra arma, gente. É a colher na educação. Coloca aí renda mínima. Você tem 20 segundos, Cláudia. Não é isso, só está ótimo, estou feliz. Deixa eu só completar, Cláudia. Eu acho que além da educação, né, em tempo integral, nós precisamos capacitar quem vão estar com as nossas crianças no tempo integral. Porque a gente sofre isso aqui. Né? A formação permanente dos profissionais que vão cuidar em tempo integral, porque senão a gente pode ter mais problema. Perfeito. Meninas, eu quero... Encerrando essa fase das perguntas, foram as perguntas que vieram de eleitores e eleitoras para vocês. Eu quero agradecer os esclarecimentos diante e dentro das propostas de vocês, das vivências que vocês encontraram. E aí, tem uma pergunta aqui, as demais eu vi foram respondidas no decorrer das perguntas. Qual que não foi respondida? Existe uma porcentagem de cota para as mulheres no número, que é nesse número que a Débora Rubiana tinha falado lá, que podia eleger 74, não é isso? E aí a pessoa perguntou, a Clarice, ela não está, mas como... Ah, agora tá, vi ela aqui, Clarice. A Clarice fez a pergunta, e aí qual é esse número? Qual é a cota ou porcentagem para mulheres dentro desse número? Existe ou não existe? Quem quer responder? Não tem, Clarice. Existe uma cota de candidaturas. Candidaturas. Mas de vagas, não. Não. Existe um projeto de lei, até onde eu sei, de transformar os 30% de candidatura feminina pelo menos em 30% de representatividade, e aí vale para Assembleia Legislativa, Câmara de Município, Câmara Federal e Senado, mas ainda não passou. A gente tem 30% de candidatura, a gente tem 30% de fundo eleitoral, as coisas não funcionam tão lindamente como a gente gostaria, mas já foi um avanço, tem muita coisa que já melhorou. A Lu, quer complementar? Quero dizer que por isso a importância da nossa candidatura e de ocuparmos os lugares de lideranças nos partidos, porque eles é quem definem. Então, a gente precisa não só de candidatas, de cadeiras efetivas, porque aí sim a gente vai ter 50 a mais, e eu sonho e luto para que um dia a gente tenha 70% de mulheres e 30% de homens. Tá bom. Cláudia, rapidinho, para complementar e a gente ir para as considerações finais. Na Assembleia Legislativa, 77 deputados, são 9 mulheres. Isso é um desequilíbrio. Eu acho muito importante a gente dizer também que o olhar da mulher, a perspectiva da mulher, não é melhor nem pior, é diferente. Então, esse equilíbrio é fundamental para a gente ter, de fato, uma democracia. E outra coisa, não dá, hoje quem está decidindo sobre os nossos corpos, a nossa vida, são homens, brancos, velhos, não está representado, aí nós estamos subrepresentadas e nós não temos a diversidade. E essa conta não fecha, porque nós somos um país diverso. Posso só corrigir um erro? Pode. Posso. É mínimo 30%. Tá? É o mínimo 30%. 30%. No mínimo 30%. É o mínimo 30%. A gente coloca 30% porque eu quero... dos gêneros. Isso. De qualquer um dos gêneros. Isso. Não, o que a gente falou 30%, não, é o mínimo, mas todo mundo colocou como régua. Então, eu só quis me corrigir aqui, que a gente fala tanto que assim, ele só colocou a régua, a gente vai na régua junto, né? Mas é tão difícil chegar nos 30%. Então, meninas, mulheres candidatas, para a gente
encerrar essa nossa prosa, e eu fico muito feliz em encerrar no sentido das perguntas. A Kelly, em conjunto com a Jaque, vai depois finalizar com a gente, já estamos caminhando aí para esse fim mesmo. Vocês têm 50 segundos para a consideração final de vocês, lembrando que toda essa nossa prosa está gravada, depois nós vamos disponibilizar para vocês os links, vai estar nas redes, vocês serão marcadas como foram, para que as pessoas também possam usar esses últimos dias que temos aí. Sabemos que muita gente decide votar com um papelzinho que recebe lá na sessão de votação, então que nós possamos fazer desse momento e desses esclarecimentos para que as pessoas possam tomar as suas decisões de maneira mais clara, mais concisa e mais orientada. 50 segundos. Esqueceu das fotos? Não, tem foto do início, lá no início. Tá bom? Vai ser em qual ordem, gente? Na mesma ordem, Lu. Na mesma? Isso. Você tem 50 segundos. Ótimo. Eu quero só falar que sou candidata a deputada federal, eu preciso de vocês. Se a gente quer diferença, a gente tem que fazer diferença. O seu voto é o nosso poder. Sozinho a gente não faz nada. Manter o que está lá, nós vamos ter o mesmo resultado. Então, por elas, por eles e por todos nós, 15h34, Lucre Paulo, deputada federal, dia 2. Conto com vocês. Me dê essa chance que nós vamos juntos. Estou aqui e aqui eu vou ficar. Estou em Vazante, estou em Belo Horizonte e quero ser acessível. Eu não vou para Brasília, tem uma pergunta que todo mundo faz. Eu vou trabalhar, mas eu moro e vivo onde eu estou. Eu não vou perder esse link, que é o medo das pessoas. Sabe onde eu moro, sabe onde eu trabalho, e político não é uma profissão, é um tempo. Eu sou psicóloga e eu quero estar lá para contribuir e fazer mais, no tempo que me der e que for possível. Voltando. Acabou seu tempo, Lu. A próxima, de acordo com a ordem, é a Débora Lovise. Débora, você tem também 50 segundos. Eu queria agradecer a oportunidade do debate. É a minha primeira candidatura, eu sou, assim, vocacionada politicamente, mas eu custei a chegar aqui por conta de ter sido mãe muito jovem. Eu achei que eu não podia ocupar esse espaço e, no final das contas, eu não só estava super errada, como eu me senti frustrada por não ter entrado antes. Eu estou super satisfeita de estar podendo conversar com mulheres super qualificadas, de estar podendo conhecer muita gente legal a partir da campanha, e eu quero seguir esse caminho. A minha pauta hoje é muito direcionada para a juventude, muito direcionada para as mulheres. Eu quero conversar com eles mais diretamente, quero representá-los, e para isso eu preciso que não só eles venham comigo para me colocar lá, mas que eles estejam lá comigo trabalhando para a gente fazer um mandato massa. Meu número é 45555 e eu sou candidata a deputada estadual. Muito obrigada. Prazer conhecer você. Com a ordem, Cláudia, 50 segundos para você fazer suas considerações. Muito agradecida, Mulheres do Brasil, por esse debate qualificado, com essas meninas maravilhosas. Queria dizer que eu continuo metendo a colher em briga de marido e mulher em várias áreas, e que a mulher dentro de mim não quer mais silêncio, mas não quer há muito tempo. E agora na política institucional, mais ainda. Quando o meu pai, aos 5 anos, assistiu o meu avô matando a mãe do meu pai na cozinha, ajoelhada, implorando pela vida, implorando para viver, para cuidar dos filhos, ela professora, costureira, por conta de uma suposta imaginária traição, isso ressignificou minha vida, porque mesmo que eu não tenha presenciado e vivido esse contexto, impactou em mim. Meu pai não conseguiu ser pai, ele não conseguiu ser esposo, meus pais se separaram, eu tinha 7 anos de idade, com uma filha mais velha de 4, sou de uma família matrilinear, minha mãe, minhas tias, todas se separaram muito cedo, e isso me constituiu quem eu sou. Lu, seu tempo acabou, Cláudia. Queria continuar te ouvindo, mas em respeito ao tempo que nós demos para as demais. Tá bom? E a próxima, a Ilma. Não vou fazer menos, vocês vão ver. Posso ir? Pode ir. Então tá, quero agradecer vocês, obrigada por essa oportunidade, como a Cláudia falou, de estar aqui trocando informações essa prosa. Gente, a gente está na reta final das eleições mais importantes da nossa vida, onde a gente vai decidir o rumo do país por os próximos 4 anos. Estou preparada para dar esse passo importante de contribuir para o avanço do país. Quero agradecer muito por todo mundo que me acompanhou nessa jornada, nessa caminhada, faltando 3 dias para a gente chegar nesse final.
e quero ser a voz dos mineiros no Congresso Nacional, e eu preciso do voto de todo mundo. Sou Iula Merola, candidata a deputada federal, meu número é 7088. E aí, pessoal, como Cláudia contou um pouco da história dela, Cláudia, eu acredito que é justo, correto, que todas falaram o número, de você poder falar o seu número. Pode ser, meninas? Agradeço a oportunidade. Eu peço a você que está nos assistindo o voto para deputada estadual 12123, 12123, para transformar vidas mineiras. Muito obrigada. Meninas, eu vou encerrar o meu tempo com vocês de fala aqui e passar para a Jaque para as nossas considerações finais, honrando o nosso tempo. Muito obrigada. Conseguimos realmente fazer uma prosa de despoliticagem, de respeito às propostas de vocês e de construção política por mais mulheres na política. Muito obrigada, viu? Jaque e Kelly, a fala é de vocês. Eu vou falar. Então, quer falar alguma coisa, Kelly? Não? Eu acho que foi um debate muito rico, né? Então, eu gostaria só de mais... Ele quer falar 30 segundos. No final, fala um pouquinho. Então, agradecer mais uma vez, né, a todas as candidatas aqui que participaram, algumas já saíram, então a Rise, a Iula, a Lu, a Débora Rubiana, Gisele, Cláudia, Débora Lovise, né, agradecer a todas vocês aí por esse tempinho que vocês disponibilizaram aí para conversar com a gente, e foi muito enriquecedor, né, esse vídeo vai ser disponibilizado, né, no YouTube do Grupo Mulheres do Brasil, e com certeza outros cidadãos, outros eleitores, né, irão assistir e vão poder ver, né, as propostas de vocês e como vocês pretendem fazer, né, um bom trabalho, seja na Assembleia Legislativa, né, ou na Câmara lá dos Deputados. Estamos torcendo para todas vocês, para termos mais mulheres na política, para pularmos para 50, né? E eu queria aproveitar esse tempinho final, vou até levantar aqui, para fazer um convite para vocês, apesar que nem todas estão em Uberlândia, mas a gente, sempre em dezembro, nós temos a nossa caminhada, né? Pelo fim da violência contra as mulheres. A Cláudia aí participou conosco. Esse ano, a Lu não ia participar, acho que não pôde estar aqui no dia, mas esse ano vai ser no dia 4 de dezembro, então já anotem aí na agenda de vocês, tá? Quem puder, quiser vir com a gente, vai ser um prazer aí. As que não estão aqui em Uberlândia, a gente está de portas abertas aí para receber vocês. Eu acho que é isso. Esqueci de alguma coisa, Kelly ou Jerusa? Não, eu queria também agradecer a todos, falar que alguém tem que fazer o papel chato, e que, assim, eu estou fazendo só esse agora, mas com certeza vocês vão pegar muita gente, que vai cobrar muito de vocês, assim, espero que todas, a gente só pode votar em um, não tem como, mas que todas consigam, e que a gente possa, assim, transformar, porque eu escuto muitas pessoas falando, principalmente lá na faculdade, a gente vê os políticos falando assim, a minha bandeira é contra isso, contra aquilo. Não, a bandeira é o que o povo quer, porque quem manda é o povo. Então, não é a gente, né? É o povo. Então, as pessoas, as mulheres é que têm que falar, olha, para a gente é melhor isso, para a gente é melhor aquilo. Não é a sua opinião pessoal, não é a sua opinião por causa de sua religião, por causa da sua... Não, é o povo. Eu acho que isso é muito importante. E agradecer mesmo, assim. E vocês sempre, quando verem isso aqui, vocês lembrem de mim. 30 segundos, tá? Obrigada a Letícia a todos. pediu a palavra. Oi, gente. Olha, foi um prazer imenso poder escutar todas as propostas de vocês. E lembrando aqui mais um pouco que, não esqueça, vamos mudar aí a educação sexual, primeiramente, para as nossas jovens adolescentes aí na escola. Vamos mudar a educação física, gente. Não precisa ser só um futebol na escola, mas sim defesa pessoal para as meninas. Mas já crescer com essa coisa assim de que eu vou me cuidar sozinha. Então vamos orientar isso, porque eu bato muito nessa tecla, porque eu já passei por muitas coisas difíceis já na minha vida, e a luta me deu uma disciplina muito bacana. E cria uma menina também voltada para isso. Vai lutar sempre, vai ser batalhadora,
vai bater em quem precisa e peitar todos os machão que vier pela frente. Então, vamos pensar nisso também, que isso é uma pauta bacana de vocês aí que já vão aí, ó, ajudar a gente nas próximas eleições a pôr tudo isso em prática. Um beijo para todos, estou torcendo para todas vocês. Obrigada. Jaque? Eu estava falando de microfone desligado. Só para agradecer também, além das candidatas, né, as outras mulheres, e teve homens aqui também, né, que participaram conosco, que contribuíram aí no chat, né, a Letícia, Cassiana, Fernanda, Elisângela, que ainda estão aqui, muitos outros que passaram, né, que estiveram aí, às vezes caíram ou tiveram que sair mais cedo. Agradecer também que acrescentou aí 30 segundos. Eu tô igual a Ilha, travei. É isso, gente. Obrigada. Meninas, muito obrigada. Que vocês continuem nessa caminhada linda. Nós, do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Uberlândia, continuamos na caminhada. Não estamos políticas, mas somos seres políticos e apoiamos propostas políticas. Então, que vocês sigam lindamente e lembrem-se sempre, causas para a sociedade, para mulheres e para a população também são causas nossas. A gente se encontra nas jornadas e nos caminhos da vida. Prazer, viu? Maravilhosa! Tchau, gente. Obrigada. Não esquece de perguntar da corrida. Lembra a gente de mandar naquele grupo a inscrição, que fica mais fácil? Lembre sim. Que grupo que é esse, gente? Que grupo que é esse? O grupo lá do que foi o link para entrar. Mas a gente marca vocês também nas redes sociais. Obrigada. Show. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo.